Bem-vindo, pessoal. Hoje vamos falar de títulos públicos e aí a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Vamos lá. Primeiro, eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Quando a gente fala de título público, na literatura usa-se muito o termo de ativo livre de risco. A gente já sabe que não existe nada sem risco, só procurar aula de risco. Bom, considerando que nada existe sem risco, mas que os títulos públicos são títulos governamentais, então emitidos pelo aquele país, aquela soberania, e o governo ainda é o agente mais poderoso dentro de um mercado, por isso que se diz que ele é livre de risco, ok? Mas cuidado com isso, tem o risco de mercado e isso não exime o risco de crédito, ok? Para que serve os títulos públicos? A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. E aí, para que serve o Tesouro Direto? Vamos lá, vamos seguir. Então, na ótica do governo, o que a gente pode dizer sobre uma daquelas perguntas, né? O governo quer antecipar receita e cobrir déficits orçamentários. Essa é a justificativa, inclusive, legal para o governo emitir título público. Ele não pode emitir título público se ele descaracterizasse essas duas coisas aqui. Como a gente vai falar do Tesouro Direto também, então, o Tesouro Direto foi criado para estimular a poupança das pessoas, né, das pessoas físicas, ok? Na ótica do investidor, remunerar o capital ocioso no sentido de você ter um dinheiro sobrando e você quer fazer uma aplicação com ele para ele não ficar debaixo do colchão. Alternativa de investimento seguro, seguro no sentido que o baixo risco de crédito, tá, em relação a outros tipos de ativos financeiros disponíveis no mercado e acabar servindo como poupança a longo prazo. E aí eu estou colocando entre parênteses de propósito, aposentadoria. Daqui a pouco vai dar para entender certo por que eu estou usando essa expressão aí, essa palavra aposentadoria. E acaba que, se você aprende a aplicar no Tesouro Direto, você acaba assumindo a gestão própria dos seus recursos. Então, vamos lá. Como uma pessoa física compra um título público? Então, tem umas etapas a se cumprir, né? Primeiro, você vai ter que procurar uma corretora, tá? Tem várias corretoras hoje que não cobram taxa para compra de título público, então procure essas. Depois, a corretora, quando você está fazendo o cadastro na corretora, a corretora simultaneamente, assim que receber sua documentação, está abrindo uma conta para você na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que vai fazer a transação da propriedade do título público para o seu nome e do dinheiro para o governo. E aí você fica pronto, habilitado para utilizar a plataforma do Tesouro Direto e comprar o seu título público. Seguindo, que títulos públicos que tem disponíveis no mercado? E aqui eu não estou falando só do Tesouro Direto, não. O mercado ele trata os títulos públicos como siglas. Tem LFT, que significa Letras Financeiras do Tesouro, LTN, que significa Letras do Tesouro Nacional, NTNB, Notas do Tesouro Nacional Série B, NTNF, Notas do Tesouro Nacional Série F, e no Tesouro Direto vai aparecer um que não existe no mercado tradicional de títulos públicos, a NTNB principal. Então, vamos seguir. Aqui eu faço um quadro síntese, então, dos títulos públicos que tem no mercado e os nomes que ele aparece no Tesouro Direto hoje em dia. Então, nos investidores institucionais, aqueles que participam do leilão do governo, que são, vou chamá-los aqui, só ilustrativamente, de mercado de tubarões, os grandes investidores, eles compram, então, a NTNB, NTNF, LFT, LTN, ultimamente. No Tesouro Direto, para facilitar para o leigo, eles mudaram os nomes ao longo do tempo.
Então, a NTN-B tradicional chama no Tesouro Direto Tesouro IPCA com juros semestrais. Tem a NTN-B principal, que agora se chama no Tesouro Direto Tesouro IPCA, porque ela é a mesma característica, ela é praticamente a mesma característica da NTN-B, só que não tem pagamento de juros semestrais. Do lado direito, daqui a pouco bom, vamos falar de uma vez. No lado direito aqui nas características, então qual que é a diferença da NTN-B normal, e aqui eu nem coloquei porque não existe no mercado institucional. Então, a NTN-B é um título pós-fixado, tem gente que chama ele de híbrido, porque ele é um componente de uma taxa real de juros pré-fixada, e o componente pós-fixado, que é o IPCA. Ele paga juros semestralmente, até chegar à data do vencimento, que aí no último, que a gente chama o último cupom, paga os juros do último período, mais o seu dinheiro de volta. Então, é uma taxa real ao ano, mais o IPCA. Por isso, essa parte aqui que é o pré, né? E o PCA é o pós, por isso que é o híbrido. Então, lá no Tesouro Direto, somente para o Tesouro Direto, tem a possibilidade de uma NTN-B que não paga juros semestrais, tá? É a mesma característica daqui, excetuando aqui o cupom semestral. Então, é juros e principal no vencimento. Isso porque tinham vários investidores demandando investir nesse título, mas sem o desejo de receber os juros a cada semestre. Aí foi criado esse título específico para o Tesouro Direto. NTNF, que no Tesouro Direto está o nome Tesouro Prefixado com juros semestrais, então ele é prefixado, já está no nome, cupom semestral, ou seja, juros semestrais, a cada 6 meses ele te paga os juros. Você negocia com o governo uma taxa real, uma taxa nominal ao ano. Então, você vai lá ver a taxa, combina aquela taxa. LFT, que lá no Tesouro Direto chama Tesouro Selic, ele é pós-fixado, os juros e o principal são pagos no vencimento, ele rende a própria Selic. E a LTN é pré-fixada, e como é pré-fixada, é uma taxa nominal ao ano, só que os juros e o principal é pago no vencimento. Então, aqui a LTN se diferencia da NTNF só pela questão do cupom semestral na NTNF e aqui juros e principal no vencimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar rapidamente já uma plataforma, um layout de uma determinada corretora. Você vai lá, na maioria, tudo vai estar nos mesmos comandos. Você acha lá em algum lugar investir, investimento, procura renda fixa, tesouro direto, compra, né? Comprar. E aí, esse aqui é um slide antigo, eu gosto dele só para mostrar algumas coisas ao longo do tempo. Então, antes, olha como que chamava, né? LFT, LFT, LTN, NTNB. E aqui tem uns vencimentos. Como que é um slide antigo, então eu estava aqui antes de 2013, tá? Antes de 2013. Na realidade, eu estava em 2012, no melhor das hipóteses, ok? Aqui também tem uma sequência, né? Já até existiu no Brasil um outro título que chama NTNC, que paga em vez de IPCA e GPM. Então, eu tirei esse slide só para mostrar isso para vocês. E tem aqui, pode reparar, títulos até 2035 nesse meu slide, né? Títulos ainda que nem venceram, mesmo ele sendo um slide antigo, uma foto antiga. Um outro ainda do passado, assim, né, alguns anos, mas não tão velho, mostrando aqui o que eu estou mais ou menos em 2015. Eu gosto deles, quanto mais velho ele fica, mais legal, porque eu fico olhando para a taxa de juros hoje e comparando com o que foi a taxa de juros em uma determinada época. Então, aqui, nessa época, você encontrava um título pré-fixado a 11,15, ok? Em 2020, a taxa de juros está 3%, pode cair ainda mais. Então, aqui é uma simulação de comprando um título,
Tá? Uma fração de um título, que é bom para mostrar que dá para comprar uma fração de um título. Um outro slide em uma determinada outra época, né, subindo a taxa. Olha como que aqui o IPCA é remunerado. Olha, eu estou pagando, quer dizer, esse título aqui, se eu tivesse comprado na época, eu ia ter uma taxa de 6,29 aqui para esse, por exemplo, mais o IPCA, né? Mais o IPCA. O IPCA aí vai variar de ano para ano, quanto que ele vai ser. Tem épocas que dá 4, tem épocas que dá 4,5, às vezes 3, e aí depende do momento econômico, como que é conduzida a política econômica, mais especificamente a política monetária. Mostrando mais uma vez comprando uma fração, né? Uma fração superior a 1,10. E aqui eu estou simulando eu comprando, como se fosse, a gente vê que é igualzinho um site de compra de um produto qualquer, né? Coloca no carrinho, concluir compra, carrinho confirmado com sucesso. E vamos lá para a última foto aqui já com os nomes novos. Os nomes novos aqui, ó, tesouro pré-fixado. Então, esse aqui é aquela LTN. Está aqui a remuneração, quando eu tirei essa foto. Vence em 2026. IPCA, Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, é uma tradicional NTN-B. 4,21 mais inflação, mas essa inflação pode ficar certo que é o IPCA, tanto é que está aqui no nome. E vamos ao outro aqui, Tesouro prefixado com juros semestrais, então isso aqui é a NTNF, está aqui a taxa da NTNF para 2031. E o que tem diferente aqui para baixo, tem Tesouro Selic aqui, ó. Tesouro Selic aqui embaixo, para 2025, ele rende a própria Selic. Tudo bem? Então é isso aí, é a aula de título público, dando um panorama, como que investe, qual que são os passos que tem que tomar, quais são as características, e te mostrando exatamente o que já aconteceu no mercado, aí diversas taxas, né, que vão mudando ao longo do tempo, por isso existe sim risco de mercado. Olha, a minha aula de risco de títulos pré-fixados e híbridos. Então, você pode perder dinheiro dependendo qual título que você está investindo. Então, hashtag fica a dica. O título mais seguro, tanto em risco de mercado e risco de mercado, porque os outros têm o mesmo risco de crédito. O que tem menor risco de mercado é o Tesouro Selic. Então, se você não quer correr risco de grandes oscilações no seu dinheiro, você sempre privilegie o Tesouro Selic. Então, eu encerro assim a nossa aula. Muito obrigado. Olha os vídeos aí na descrição sobre risco de títulos prefixados e híbridos e os outros vídeos que eu vou colocar aí que pode te ajudar para complementar essa aula. Um abraço.